pessoal. Bom, hoje, terça-feira, dia tem podcast especial. E como sempre, a gente traz aí temas de bastante relevância para a classe e convidados especiais dessa classe. Eu vou apresentar esse convidado para agradecer aos nossos patrocinadores. Salão Rei da Advocacia, que é a síndico 7, síndico, Rígida Rosa, Cercos, Dois Síndicos Civis. E apoio institucional, Aticom, Deocálise e a Síndico CRS. Então, nós convidamos hoje a administradora, seu seja bem-vindo, Fábio, prazer te receber. E hoje o nosso tema é bem importante, né? Nós vamos falar, gente, sobre a individualização das contas, ou seja, sair das contas públicas para as contas individuais. E isso, até o Banco Central já está em cima desse tipo de conduta, contestando esse tipo de coisa. Então, o Fábio hoje vai nos honrar com esse assunto de tamanha relevância. Mas eu quero falar um pouco da tua trajetória, do teu mercado. Em primeiro lugar, eu te agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do seu podcast, que é muito falado, né? E vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei a empresa de carreira, foi no ano passado, no estado de Canoas Contábeis. Eu estou inicialmente no ano de 21 no mercado, no ramo de condomínios. Já trabalhei algumas vencedores do mercado, algumas instituições também, já fui gerente de operações, no ramo patrimonial, desde que marcou, uns 16 anos, morar aqui no Latim, e passei pelo período que eu estava no Banco do Brasil, no ramo financeiro de contabilidade, e não levei para uma administradora de condomínios. E lá, trabalhei mais ou menos 16, 17 anos na administradora, e depois passei por algumas outras administradoras. Que bacana, é só. E aí, por um determinado período, pensei que era hora agora de eu abrir a minha opção. E aí, nós resolvemos abrir as chagas, que hoje estou em Canoas, há 4 anos, a Bolsa de Campos, tem esse tempo lá na quarta. Então, eu quero te perguntar assim, como que foi essa receptividade em relação que já se vê nas mídias sobre essa decisão que o Banco Central vai ter vigilante em relação a essa questão da conta pública. E se vocês mudaram agora, vocês já começaram com a conta digitalizada. Então, assim, acaba, nós já iniciamos com a conta individualizada. Antes mesmo de abrir a administradora, eu já tinha esse pensamento da importância que tem para o administrador trabalhar com a conta individualizada. Inclusive agora, em dezembro, no primeiro de dezembro de 2025, tem uma resolução que das administradoras ter a possibilidade de ter a conta própria e individualizada, e acabar batendo a conta pública. Exatamente. Você falando um pouquinho, então, claro, agora um pouquinho da conta pública. A conta pública, nada mais é, mas todo mundo sabe,
do reino do assunto, a conta PUM, aquela conta onde o moderado de pagamentos, por exemplo, a administradora tem uma conta no CNPJ da administradora, e aí uma relacionamento, digamos, entre 5 domínios, toda a parte de recebimento daquele condomínio, desses 5 domínios, ela está todos naquela conta PUM da administradora. Então fica muito difícil uma transparência, uma responsabilidade de saber dos valores que entraram, dos valores que saíram, fica muito difícil. Então isso hoje, eu entendo que isso vai acabar aqui no Brasil, e vai ficar bem difícil para algumas empresas aí que hoje trabalham nesse sentido da conta. A gente sabe aí que deve ser né? Essa resolução. Ainda tem muita administradora utilizando a conta pública. E eu queria saber como é que funciona essa questão de não síndico da movimentação essa conta. Como que vai ser essa CNPJ? Mas, por exemplo, pagamentos em cargos sociais, notas fiscais, toda vez que o prestador emite uma nota, vai para o e-mail, não sei como funciona isso, mas vai direto para a administradora. E a administradora tem um sistema de todas as companhias têm. E envia para aqui autorizar eletronicamente. Aí eu pergunto, tá, isso essas notas, essas guias de pagamento, essas coisas, mas é tudo que síndico? Então, respondendo a pergunta, assim, em primeiro lugar, a abertura, a manutenção dessa conta individualizada foi feita através da potência de para o síndico fazer uma procuração e aceita a abertura da conta individualizada no CNPJ do condomínio. Não vai existir aquela conta de forma hoje em nome da administradora. Não, em nome do condomínio, no CNPJ do condomínio. E todos os valores de entrada e saída vai ser através do CNPJ do condomínio. Inclusive, o próprio boleto de cada morador, na CNPJ de cada morador, no pagamento vai estar recebendo daquele morador que pagou aquele boleto dentro do condomínio. E o nome do condomínio. Então, respondendo a tua pergunta, em relação a todas as notas, pagamentos de encargos, todos essa função tem que permanecer tudo igual. Porém, nós temos a população de fazer a movimentação dentro dessa conta para efetuar os pagamentos e recebimentos que vão ocorrer dentro do condomínio. Que não é mais como era antes, na conta da administradora, e sim na conta do condomínio. Então, essas notas chegam através do e-mail, o fornecedor muitas vezes manda direto para o e-mail da administradora, nós recebemos, programamos os pagamentos, programamos junto com o nosso departamento financeiro e fiscal a parte de encargos, a parte de folha de pagamento, esses pagamentos são todos programados, e nas datas que for para o pagamento, os pagamentos são feitos. Aí fica a critério do síndico e conselho receber avisos com relação à autorização daqueles pagamentos. Eu vou falar assim, eu sei que tem um monte de coisa para fazer, mas tem condomínio que eu tenho lá, acho que 15 condomínios, que o síndico pré-conselheiro recebe aquela nota de pagamento e ele autoriza através do aplicativo o pagamento. Claro que funciona assim. A gente trabalha conforme a necessidade do condomínio. E confesso que é uma realidade que 3 pessoas totalmente responsáveis para autorizar, né, em conjunto, essas despesas. Claro que a gente falou que, olha, é difícil. Mas, na verdade, a gente vê a dificuldade construída. Eu me vi, todo mundo, eu me vi 7%.
mas a manifestação, ou pegar parecer, demora muito que as pestas eram nós, eu entregava em mãos, eu fotografava ela, para aparecer, sabe? Então, tinha que correr atrás dos conselheiros, para eles e fazer uma certa pressão. Olha, mas aqui já é a terceira fase, né? São três efetivas, significa que eu já teria que estar recebendo de volta, né? Primeira etapa. Mas é difícil, assim, esse comprometimento. E esse tipo de conta existe. Tem situações que eles exigem que uma conta bancária, o síndico, assim, junto com outra pessoa, que nós não conselheiros, subsídios, se existir, cada convenção tem a sua particularidade. E a gente pergunta, e aqueles condomínios, gente, nós estamos em 2026, mas ainda tem condomínio que não tem convenção. E aí, os bancos não aceitam, pelo menos não estavam aceitando, né? Até onde eu sei. Obrigatório para apresentar os teus documentos como responsável da eleição, convenção registrada. Porque senão o banco não libera a conta. E aí, como é que fica esses condomínios? Os condomínios que têm a nossa carteira, que não tem essa convenção, eles não têm o tempo jurídico para tratar disso, e aí passar para os moradores a importância de ter essa conta individualizada, em função de manter toda a transparência, toda a transparência financeira, toda a transparência jurídica, porque vamos pegar um exemplo, vamos dizer que é uma conta pool. E essa conta pool da administradora, por algum motivo lá de alguma ação trabalhista, essa conta ocorre em bloqueio judicial. E aí o dinheiro lá, pelo menos todo misturado lá junto com o administrador, o que faz? Então, a gente mostra toda essa importância de abrir essa conta individualizada e de ter a importância de fazer essa convenção e abrir a conta para poder ter toda essa transparência. Então, assim, eu vou falar para ti que assim, 100% dos condomínios da nossa carteira, todos eles têm que ter a convenção registrada para que a gente possa trabalhar nesse formato de conta individualizada. Infelizmente, a gente não consegue como que não pode. Então, não sei. E claro, não sei se tem algum condomínio de grandes unidades, assim, que mantém a convenção. Condomínio de grandes unidades não tem, não tem a convenção. Tem condomínio de, sei lá, 15 unidades pequenas que realmente tem. Ainda, eu penso que aqui no sul, são condomínios que ainda não têm a conta, porque acredita que não tem a conta individualizada ainda. Então, esse é dado em formato híbrido. Tem condomínios para conta individualizada, com toda a documentação de condução, IAP, documentação de síndico, e os condomínios menores que ainda não têm, e que também não têm interesse em ter uma conta individualizada. Normalmente, ele não fala da importância disso, tenta lá, testar para os nossos clientes, dizendo que a conta individualizada é uma conta que realmente vai daqui para frente, daqui acho que com certeza, não sei se pode, vai levar meses, que a conta vai terminar. Bem, com certeza eu penso que vai ser que as pessoas ainda não se deram conta que essa importância não se adequar à questão
mental, seja com os cuidados, com CPIs, toda aquela parte, né, que é necessário para o sistema funcionar e que as pessoas têm que um determinado assunto. Então, vamos para a barriga, tal, né? Não aconteceu ainda comigo. Mas eu entendo que vai ser uma grande dificuldade para muitos colegas. Por quê? Tem maravilhas que todo mundo sabe da setor muito grande. Os nomes não têm, mas são cheios de colegas que têm colegas que não sabem dos Estados Unidos. Para quem sabe do setor, sinal de uma gestão. Então, eu estou nessa ideia, coloco em prática, e se tem devedor, dois crescimento, garantidoras, aqueles que têm mais um perfil de atrasar, vai colocar em prática, faça assim, explico, mostro numa planilha o quanto eles vão pagar mais, mas também o quão importante será para que se tenha um planejamento anual e eles não fiquem a mercê de pagar juros por saco da devedor. Exatamente. Agora, o banco não sei se vai cheque especial para não vai ser assim. Tu tem dinheiro na conta, o banco paga. Tu não tem, o banco não paga. Então, tu imagina, tem uma conta paga. Então, gente, isso tem que ser muito bem observado e os síndicos têm que ter uma responsabilidade bem grande para não deixar os condomínios do devedor, porque vai sobrar para eles. Exatamente. Pegando esse gancho, falando agora dos outros devedores, e voltando à história da conta PUC, eu fizer mais uma vez que isso vai dar minha mão. Porque os condomínios da conta PUC, os condomínios que têm conta positiva e condomínios com a conta negativa. E aí você pode até avaliar aquelas contas. E aí, muitas empresas industriais acabam pegando um informação do devedor que não está explicando nenhuma instituição financeira. O trabalho dela não é cobrar juros por qualidade, mas é prestação de serviço. Sim. Então, isso também, os síndicos, os conselheiros, os vereadores devem se atentar para essa situação e as mudanças que estão sendo no mercado devem ser algumas coisas priorizadas. Por isso a importância de nós, como começamos a achar e iniciamos com esse processo de conta individualizada a cada condomínio. Nada de misturar conta, os condomínios com a conta do administrador. Eu não sei. Vocês que já estão lidando assim, e tem alguns administradores aqui que estão lidando assim, já antes de ter essa resolução. Tem um lado positivo, não. Que a administradora não precisa estar responsável pelo trabalho, porque também vai lá cobrar juros. E aí vem aquela questão que diz que nunca é bom ficar cobrando formas. Então, assim, as questões ficam meio que na corda bamba, sim. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Pensa assim, eu fico imaginando um estudante de família que precisa
regulamentar fazer isso e não tem presença nas regras daqueles processos. Exatamente. Só que, infelizmente, o tempo agora que a gente tem que se decorar. Mas, como eu falei, eu sempre se acontece um pouco mais de situação. E eu acho que é importante, né? Eu tenho certeza que isso é importante pela segurança, pela transparência, mas vai trazer muitos benefícios para o economia. A gente sabe que alguns países que acabam com os problemas que acontecem e não amanhecem. Isso é uma responsabilidade que os filhos que estão em cima do processo. Isso são bilhões de conta lá da administradora e acaba acontecendo algumas coisas complicadas, né? E o difícil é que você não olha só disso. Então, eu acredito que o Banco Central vai dar um prazo maior, porque, na realidade, assim, os condomínios, eu confesso que é uma coisa diferente. Né? Agora, claro, a gente sabe que tem estruturas que não trabalham com seriedade. E acontece as notícias que a gente tem no mercado, infelizmente, que não são nada boas em si, positivas, devido a todo mundo. Então, é uma forma transparente, mas tem muito conteúdo que vai acontecer. Eu quero dizer que, assim, embora tenha muito condomínio ainda que não está incluindo nesse processo de documentação, mas que vão atrás assim, das pessoas que realmente querem ajudar a colocar esse processo em prática, sabe? Então, nós, assim, estamos de portas abertas, assim, com os condomínios que já têm esse programa de um corpo jurídico forte, experiente, que já trabalha nessa área há muito tempo conosco, já com outros clientes que já trabalham também com conta regulada de condomínio, já. Eu passei num evento em Floripa, Santa Catarina, que foi onde a gente começou a legalizar as chaves para abertura de conta legalizada. Porque lá que a coisa estava fluindo mais, assim, sabe? Claro, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo acontece com ele. A gente sabe que tudo já acontece com ele, mas depois Floripa foi uma região que também tem muito condomínio complicado, assim, com conta legalizada. Realmente, olha, não tem esse número. Mas penso que quase que 80% dos condomínios da região são tudo individualizados. E aí eles vão com essa ideia das casas de trabalhar nesse processo de compra própria, de individualizar eles em todo mundo. Como eu falei assim, nos bancos não tem cheque especial para condomínio. Então, os condomínios têm conta séria. Eu fico bem preocupado sobre isso. Cada vez mais as empresas falaram, cada vez mais vai ser importante a população também quer no condomínio. Talvez cumprir a previsão. Muitas vezes também é feita aquela cobrança na língua, porém não é cumprida. E fora também, eu sempre fiz sim. Nós temos prédios muito antigos que, por exemplo, temos uma coluna. E o condomínio não está preparado para aquilo. Uma coluna não é um serviço assim, certinho. É numeroso. E depende ainda do tipo de população, por onde passa, por onde não passa, já tive casos que os pessoas
falando, ainda bem que não foram todas uma pensar. Imagina, mas veja a questão da além da linha vertical, tinha alguns grossos que passavam por baixo do piso. Olha o trabalho e o custo de levantamento. E a pessoa tem que abrir o piso, trocar, tem que refazer aquilo piso. E dentro do apartamento. Então, assim, esse conjunto teve bastante despesa e coisas assim e não se estava preparado. Assim, né? Era uma coluna, tudo bem, vamos fazer uma chamada extra de urgência para depois. Agora, ainda fazendo aquela pouca história do outro lado, enquanto a gente está bem surpresa, que vai ter que fazer um empréstimo por conta. E aí, não sei como é que procede, porque só tenho experiência, porque os cursinhos que já estão trabalhando nessa forma. É fácil que os economistas conseguirem empréstimo, outra coisa assim. Sim. Antigamente, a gente achava que o condomínio hoje é quase que uma empresa. O condomínio público é quase que uma empresa. Então, assim, agora, as pessoas financeiras facilitam muito essa parte de ter um empréstimo, a coisa emergencial que ocorreu. Os bancos têm essa criança, essa ajuda, claro. A ajuda que a gente fala no sentido de resolver o problema da economia. Óbvio que vai ter uma cobrança em cima desses valores que precisam ser feito empréstimo, um pouco menor que uma taxa de mercado um pouco menor, mas hoje sim é possível fazer essa taxa de banco para poder melhorar essa economia. Eu penso até que as coisas, antigamente, tudo que é novo, a gente acaba ficando um pouco resistente. Eu lembro que começou as garantidoras, assim, lá no início, era tudo muito pessoal lá. Hoje que vê quase que todos os condomínios têm várias garantidoras ali, tudo pessoal lá que tranquilo. Os condomínios também que tem esse garantidor lá. É bem tranquilo, bem fácil de trabalhar. No início, tudo muito resistente, tudo que é novo, a gente fica muito resistente. Normalmente, quais são os bancos que estão disponíveis para não. Hoje, a gente trabalha com Amabank, que é o próprio banco do nosso sistema. Ele é um banco, mas não é um banco sistema, é um banco. Existe uma sede, as bancos de tal, que ninguém sabe onde é que é, existe um banco físico. E aí eles trabalham justamente com esse banco. Mas vamos dizer que o condomínio caiu na conta no Banco do Brasil. Perfeito. Fizemos todo o processo de abertura de conta no serviço do condomínio dentro do Amabank e transferimos o valor automaticamente, se você quer mandar para lá todo o outro banco brasileiro, quer mandar, sei lá, 10 mil. Automaticamente esse valor fica programado lá dentro do Amabank e ele transfere esse valor com autorização do síndico, dos conselheiros, essa quantia com o banco que ele prefere trabalhar, que é o banco que vai esse valor lá parado para algum investimento, a rentabilidade que o nosso banco, o banco também faz essa parte. Mas tem todos eles que querem o Banco do Brasil, o Banco Sul, certo? E a gente faz essa solicitação no banco que o condomínio. Esse banco digital é tipo que nem o banco, assim, só que não é um banco digital. Ele é um banco, assim, um banco tem que programar, mas esse banco não. Então, se ele tem uma agência em São Paulo, ele é um banco, ele é normado do Brasil pelo Banco Central, tem todas as auditorias, tudo ok, tudo certo. E ele é um banco onde nós fizemos todas as nossas categorias de condomínios dentro do momento. Então, para os clientes, tipo vocês,
mais interessante que seja esse ponto. Nesse ponto, tem que ver que relação a taxas, técnica de boleto. Hoje, se pegar qualquer outro tipo de boleto, a pessoa está pagando, sei lá, 10, 8, começo a pagar muito, 50. Sim. E toda e qualquer rentabilidade que tiver com relação à movimentação do condomínio, o condomínio tem um saldo no fundo reserva, tem um saldo no fundo de festa, toda essa rentabilidade desse valor que está na conta do condomínio, essa rentabilidade vai estar no condomínio. Diferente da conta culpa dos servidores de trabalho, que essa rentabilidade de todos esses valores que estão no condomínio para bater, o condomínio vai estar no servidor. E aí o síndico tem como acessar o extrato no aplicativo, coisa assim. Isso, exatamente. O síndico, todos os moradores, todos os conselheiros têm acesso à conta do condomínio. Diariamente, se quiser entrar diariamente a todas as movimentações que tiver, diariamente ela é como se fosse a conta do teu banco. Se você entrar no teu banco, na hora vai aparecer. Não tem que esperar aquela baixa, manual, retorno bancário, manda para cá, manda para lá. Tudo é online. O cliente for lá, pagou um boleto, automaticamente aquele valor já entra na conta do condomínio. Sim. Não tem mais aquele delay. Não. Pagamento de fornecedor. Paguei o fornecedor agora, o aplicativo aqui, já vai aparecer a saída no extrato do condomínio na conta e o valor da conta do fornecedor. Sempre no fundo de reservas, essas coisas, também vocês fazem uma aplicação diferente. Vocês que eu digo é o banco que vocês recomendam. Sim, todos que têm essa disponibilidade. Sim. De um fundo realmente sem precisar mexer para quando for necessário. Uma reforma, coisa assim. Normalmente o fundo de reserva é um valor que ou é 10% da cota de condomínio, é 5%, 20%, tem alguns condomínios que fazem até 20%. Mas, tá bom, é um valor relativamente baixo. Pessoal, tem um tempo maior para que ele vá surtindo efeito que seja possível fazer melhor. Os condomínios também têm a oportunidade de criar um fundo e fazer a aplicação desse valor dentro do banco de trabalho e, conforme eu falei, se quiser ter uma aplicação melhor, um banco fora, não tem problema, está sendo feito. Sim, dessa forma a gente faz também, mas dentro do nosso banco também ele faz toda essa parte de aplicação também. As contas, daí no caso que seria as subcontas, né? muito bem. Então, as contas já, essas coisas que vão cair direto na conta e exatamente já fazem aquilo. Sim, tem contas. Alguns fundamentos eu tenho quase todo mundo dentro de conta, e alguns fundamentos também que a gente vai dentro da concessionária, né? Busca os boletos e o departamento administrativo faz toda essa parte financeira dos pagamentos. Dessas contas. Contas ordinárias já ficará tudo programado. Vamos pegar a força, DMI, GDE, né? Contas ordinárias que tem todo mês, tranquilo. Alguma despesa extra. Vamos mandar para o circo, conselho com os elementos que tem essa organização pequena que passa essa nota vai para o corpo lá do síndico, do conselho, eles aprovam, daí o nosso departamento financeiro, eles vão pagar o administrativo, e os síndicos também, se quiser, os síndicos você recebe o custo daquele pagamento lá que foi feito dentro do aplicativo. E aí, acaba
pasta digital. Dentro da pasta digital, a gente faz toda a processação de contas no fechamento do mês. Então, dentro dessa pasta digital toda, a entrada e saídas do condomínio, todas as notas que foram pagas e autorizadas pelo Estado para esse arquivo, no mesmo sistema, e também é importante não só o extrato do condomínio, que é o sistema que a gente usa, mas o extrato bancário que foi feita a movimentação de todos os pagamentos. Então, isso é um detalhe assim, importantíssimo. O extrato, que a hora faz toda a nossa movimentação de pagamento, de todas as coisas, de entrada e saída, mas importante nisso também, que é o extrato do banco para a prestação de todos os moradores dentro dessa pasta digital. Muito bem. O que tu tens mais para falar para o nosso público sobre essa questão das contas individualizadas? O que eu gostaria de falar assim, com relação às contas individualizadas? Não é só porque nós, a gente sabe que tem mais empresas hoje que já aqui em Portugal estabelece esse formato de contas individualizadas. Mas a gente fala de novo, da importância da transparência, da fidelidade do que entra, do que sai. Fica muito mais fácil a gente poder controlar a vida financeira do condomínio. Porque, na verdade, o condomínio tem que ter muita transparência na comunicação, que é importante, todo mundo tem a comunicação clara, mas também a transparência na prestação de contas. E também, eu falo assim, para cada vez mais as pessoas que moram em condomínio se interessam mais também na vida do condomínio. Conversar somente com o dia da assembleia do condomínio. Participar, porque hoje está disponível diariamente, inclusive para pegar as fechadas, se você está através do celular, através do notebook, a qualquer momento, a qualquer hora, o vereador, o síndico, ele tem a possibilidade de acessar e acompanhar as contas, sem esperar uma assembleia também como é que as contas estão sendo. Então, assim, os diretores, cada vez mais utilizem e aproveitem as ferramentas que estão disponíveis hoje, que às vezes não tem nada, tudo muito digital. Na verdade, o digital facilita tudo a gente. Você tem condomínios que eu administro, eu tenho condomínio na Paraíba, eu tenho 3 condomínios na Paraíba, que os síndicos, os moradores acompanham tudo através do aplicativo. Recebendo os serviços que eu contrato da Paraíba, a gente faz tudo através do então, assim, isso facilita e nos dá a possibilidade de mostrar nosso serviço também, não somente aqui em Canoas, no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares que a Chagas também está fazendo. Então, vocês fazem essa questão da licença de condomínio à distância também. Hoje a gente tem um trabalho muito forte, muito nas construtoras, fazendo implementação, construção dos condomínios, desde o início da vida dele. Já entrando num condomínio novo, uma conta individualizada, para começar uma vida nova e muito fácil e transparente acompanhar a parte financeira do condomínio. Mais algum detalhe que o pessoal precisa ficar inteirado aí? Acho que seria isso, sim, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de deixar estar aqui nesse podcast, que é fortíssimo, a gente sabe que de falar totalmente no local, olha, sai, mas eu não tenho problema. Eu acho que é um case de sucesso ali para nós, que vocês veem que é uma que muito bom poder falar contigo. E, claro, também para as contas, você está aprendendo aqui, porque a gente sempre aprende mesmo. Eu aprendo contigo, eu aprendo comigo, eu aprendo com a minha filha, com a minha colaboradora, enfim, a gente tem que saber
capacitar as pessoas, e muitas vezes, tem pessoas que falam que nem é da área de milênios, mas tu aprende porque aquela conversa que a pessoa manifestou em relação a um outro assunto que não tem a ver com contigo, tu aprende que serve, né, para que tu coloque em prática aquele tipo de atitude. Então, a gente constantemente aprendizado. Principalmente, eu pessoalmente, muito do trabalho, dia a dia, tu está sempre aprendendo mesmo. Há poucos colegas do tempo, como nós discutimos assim, mas todo dia eu aprendo uma coisa. Gente, eu aprendo tanto. Eu me formo no final do ano, o negócio de Atlético, para fazer gestão condominial, muito feliz por me formar na Universidade da Fundação Santo André. Eu faço EAD, mas vou ter prazer de a Fundação Santo André para fazer uma foto, colocar, é algo que eu queria muito. Então, gente, estudem, sigam, sacrifício, porque as coisas mudam numa velocidade. Então, a gente tem que estar constantemente se atualizando. Parte técnica, legislação, é tudo. Que eu lembro depois do semestre, eu lembro mais. E agora eu comecei no curso de inteligência artificial e áreas. Dentro para estudar essa área de condomínio, cada vez mais, né? Então, eu acho que mesmo falando, tem que trabalhar todo dia e acompanhar o mercado, porque senão tu vai ficar para trás e aí vai passar por cima. Gente, mais uma vez, quero agradecer aos nossos parceiros aí, as 5 horas, 7 síndicos, a Bolsa de Pacíficos, o Salão Raio, advogado, o Felipe Nossa, Sérgio Guilherme, e os nossos apoiadores institucionais, Leo Carlos e Natan, e as síndicos brasileiros. E em setembro, está fazendo 10 anos. Então, para mim, isso é uma honra mesmo, que fundei lá em 2016 e 10 anos da associação é de comemorar. Agradeço aí a todos os associados, ao time da diretoria, né? E, se Deus quiser, vamos comemorar os 10 anos. E dia 15 de agosto, temos o 5º Fórum Nacional de Estacionamento. Pessoal, o fórum está com 50% de desconto até o dia 15 de julho. Então, assim, aproveita para fazer a tua inscrição. Já está na bio do Patrimônio RS, está lá no meu Instagram, tem QR Code, tem link, enfim, aproveita o desconto, que eu sei que o pessoal deixa tudo prontinho. O ano passado, tinha 38 pessoas pagando no Pix na hora, que esqueceram de se inscrever. Então, aproveitem e façam suas inscrições com um desconto de 50%, que vale a pena.